A Rádio TV RSA, Rede Segundo Advento, apresenta Mensagens que Edificam, com Emanuel Linoan. Na apresentação. Oi, como está você? Estivemos afastados alguns dias, mas estamos de volta, com a graça de Deus, para mais um programa Mensagens que Edificam, aqui na Rede Segundo Advento. Como é que foi a sua semana? Foi bem? Espero que sim. Teve algumas dificuldades? É normal. Para esses programas chegarem ao ar, vocês não sabem a dificuldade que é. Muita dificuldade. Mas estamos felizes por estar aqui falando de Deus, da palavra de Deus, e trazendo para você uma mensagem que edifica, mensagem que traz para você paz, edificação, traz para você esperança, traz para você fé, e essa é a vontade nossa, é um dos aspectos da Rede Segundo Advento. Espero que você esteja bem, espero que você esteja com fé, espero que você esteja, mesmo passando por alguns problemas, esteja firme, esteja em pé, porque Deus está sentado no trono e Ele está de braços abertos, esperando por você. Não tema o que tem a sua vida, tem à sua frente, tem ao seu redor, não tema. E essa é uma das mensagens que queremos trazer para você hoje. Não tema, porque Deus, Ele sempre está a nosso favor, atingindo por nós. Não saia, permaneça conosco, aqui na Rede Segundo Advento. Há quanto tempo você não vai ao quiropraxista clínico saber como está a saúde de sua coluna vertebral? Não deixe mais para depois. Se coloque como prioridade. Aqui na Clínica da Coluna, a gente tem uma equipe capacitada e preços justos para você fazer a sua revisão. A nossa novidade é que estaremos atendendo no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na cidade de Carira, Sergipe. Ligue agora e agende sua consulta. 79 9 99 58 34 44. A saúde de sua coluna vertebral. Aqui, na Clínica da Coluna. Doutor Emanuel Linoan. Rede Segundo Advento. Escutem nossa rádio na web. A rádio. Estamos de volta aqui para trazer para você mais um tema, mais uma situação de fé. E o que nós iremos falar sobre hoje? Eu trago já para você o tema, mas antes nós iremos orar com você. Nós iremos falar com Deus, né? Falar com Deus, pedir a Deus a nossa orientação, pedir a Deus sabedoria. Ore conosco, por favor, se puder. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, em mais um programa das mensagens que edificam o teu reino, que edificam a tua majestade, que edificam, Pai, o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Esperamos que as pessoas que estejam agora nos vendo e nos ouvindo, tanto pela rádio, tanto por aqui, por nossa web TV da RSA, que o Senhor possa abençoar a todos, porque nós não merecemos, mas nós pedimos e imploramos ao Senhor, não por mérito, mas por tua graça, por tua misericórdia, e em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Estamos aqui, então vamos trazer para você mais um tema, e o tema de hoje é Lei da Atração. E com a Lei da Atração nós traremos aqui um vídeo. Esse vídeo irá dar uma grande explicação para você, e daqui a pouco a gente retorna. Não saia daí da frente da sua TV, do seu computador, e fique conosco. Não se esqueça, se inscreva no canal e ative os sininhos. Você irá estar recebendo nossas
nossos próximos programas. Tá bom? Assista conosco. Eu historiar para vocês como é que começou esse movimento, esse estudo, essa abordagem da lei da atração, e assim nós vamos construindo um pouquinho o desenvolvimento histórico dela, e ao final eu vou me posicionando aqui, tá bem? Primeiro eu vou apenas historiar a lei da atração. Até onde eu fiz a minha pesquisa e descobri, o autor mais recente e ao mesmo tempo mais antigo, que eu digo mais recente assim, desses que elaboraram o sistema, aquele que trabalhou mais de perto como um pioneiro da lei da atração, dessa teoria ou hipótese da lei da atração, foi um americano chamado Phineas Kimby. Phineas Kimby era hipnólogo. Aqui eu confesso que eu já acendo um pouco meu sinal vermelho, porque eu não aprecio muito a hipnose como método terapêutico. Depois, num outro vídeo, eu posso dar as razões disso, mas apenas anunciando, eu não acho que a hipnose está de acordo com um método aceitável à luz da palavra de Deus, mas Phineas Kimby era hipnólogo, ele era inventor e filósofo também. E a história conta, isso foi no no início do século XIX, que ele se curou sozinho de uma suposta tuberculose pelo pensamento positivo. E aquilo ali foi rapidamente divulgado em várias pessoas, alastrou pelos Estados Unidos, e ele começou a falar que com o poder do pensamento ele curou a sua própria doença. Então o princípio fundamental que Kimby apresentava seria o seguinte: ele dizia que a mente das pessoas é como uma casa, tá bom? Uma casa está ali. E essa casa, ela está pronta para que o seu pensamento habite nela. Só que às vezes vem um pensamento inimigo. Então você tem que fazer uma projeção mental para entrar dentro dessa casa, expulsar o inimigo, os pensamentos ruins, colocar no lugar pensamentos bons, e que esses pensamentos bons estabelecidos na mente poderão resultar em coisas boas, como por exemplo a cura de uma doença, a prosperidade financeira, a restauração da saúde ou até da felicidade plena. Aí muita gente seguiu a esse pensamento, ele fez vários discípulos, e mais tarde, em 1887, apareceu o termo lei da atração. Não foi bem ele que usou o termo, ele criou o conceito, mas a expressão lei da atração só vai aparecer mais tarde, e aí vem aparecer pela obra de uma outra autora espiritualista, que eu também tenho reservas, Helena Blavatsky. Helena Blavatsky era uma mulher que era uma mistura de médium com vidente, e ela falava muito sobre o poder existente entre os elementos físicos e o espírito. Depois dela veio Prentice Mulford, que foi a figura central do movimento do Novo Pensamento, e em 1888, um ano depois, também publicou a Lei da Atração como sendo um princípio geral para encontrar a felicidade. Mais tarde, em 1907, vem Elizabeth Towen, editora da Nautilus Magazine, que ela publicou um livro, tá certo? Journal of New Thought, Jornal do Novo Pensamento, em que ela propagava, e aí realmente a coisa ficou mais popularizada, a prosperidade através da força do pensamento. Aí veio até um livro, na época também foi editado pela mesma publicadora, onde o autor, eu até anotei aqui, é Bruce McLeland, Bruce McLeland, e o nome do livro é A Prosperidade através da força do pensamento. E nesse livro ele fala assim, olha essa frase dele que interessante: você é o que você pensa, não o que você pensa que é. Eu tentei traduzir o trocadilho em inglês para o português, mas seria mais ou menos isso. Você é o que você pensa, não o que você pensa que é. Então aqui esse livro dava muita força também ao pensamento como modelador daquilo que eu sou. Existem muitos problemas do ponto de vista da antropologia teológica, bíblica, em relação a isso aqui. Mas calma que eu ainda não defini minha posição diante de tudo isso. Vamos continuar aqui. Aí anos mais tarde, já em 1937, depois na década de 50, depois em 1980, surgiram outros livros que ainda eram famosos na época que eu era adolescente. Eu lembro desses livros, eu li alguns deles.
livros sobre o pensamento positivo. Pensamento positivo. Como eu falei, muitos deles vêm desde a década de 1930, mas nos anos 80, 90, esses livros já estavam aí por todos os lados. Até o famoso Paulo Coelho, que depois se identificou como bruxo, mago, qualquer coisa assim, começou a escrever vários livros que viraram best-seller no mundo inteiro. Paulo Coelho se tornou um dos autores brasileiros mais lidos da atualidade, com livros publicados em dezenas e dezenas de idiomas. Eu lembro de um livro dele, Ilusões. Eu li esse livro, As Aventuras de um Messias Indeciso. E Paulo Coelho, em grande parte da sua filosofia, ele bebia nessas fontes do pensamento positivo. Então você está notando que a lei da atração, até onde eu estou estabelecendo aqui, tinha um viés muito espiritualista, muito místico, assim, enamorado da hipnose, de outras coisas assim, que são elementos que fazem a gente ficar com a orelha em pé. E esses 3 livros que surgiram, que foram best-seller, um deles foi de Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. O outro foi Norman Vincent Peale, O Poder do Pensamento Positivo. Eu acho que até hoje esse livro está sendo vendido por aí, Norman Vincent Peale. E você tem Louis Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Aí você nota que são livros que já dão uma ênfase muito grande ao pensamento como sendo um capacitador nato de operar cura física e prosperidade material. Esses livros viraram best-seller, e deles o mais conhecido foi de Norman Vincent Peale. E vários programas de reprogramação neurolinguística surgiram dessas correntes aí. Falando mais especificamente da mobilização desses movimentos, já no início do século XXI, eu já estava dando aula no NASP, eu lembro disso, foi uma febre quando surgiu o documentário O Segredo. E muita gente começou a falar, eu dava aula, se não me engano, na época, já estava começando a dar aula na faculdade, já tinha saído do ensino médio, mas muitos jovens ficavam impressionados com o DVD, venderam DVDs em todas as lojas que você ia, O Segredo, depois teve um livro com o mesmo nome, O Segredo, aí começaram a ter as filiais, né? O Segredo nos negócios, O Segredo na saúde, O Segredo. Esse livro base, O Segredo, que era uma sistematização mais atualizada da lei da atração, ele dizia o seguinte, eu até anotei aqui, são 3 passos simples que você precisa dar para praticar a lei da atração e conseguir o que você deseja. Seriam pedir, acreditar e receber. Esses 3, pedir, acreditar e receber. Sendo que pedir peça aquilo que você quer, não somente com palavras, mas também com o pensamento. Eu tenho que pedir, eu quero uma BMW 0 km, e eu tenho que pensar também na BMW 0 km, eu tenho que sentir o cheiro do banco de couro da BMW, eu tenho que ver a cor da BMW na minha cabeça, eu tenho que, de certa forma, mentalizar a BMW. Então esse é pedir. Segundo, acreditar. Acredite que você já recebeu aquilo que pediu, mesmo antes de ter vindo. Tá? Mesmo antes de ter vindo. É preciso acreditar profundamente, agindo como se você já tivesse obtido aquilo ali. E em terceiro lugar, receber. Ou seja, receba aquilo que você pediu e agradeça por ter recebido. Até o autor o livro agora, O Segredo, que foi Rhonda Byrne, escreveu o seguinte: no momento que você pede alguma coisa e acredita e sabe que já tem no invisível aquilo que pediu, o universo inteiro se move para deixá-lo visível, para deixar o seu objeto visível. Essas modalidades entraram em muitas igrejas evangélicas através da teologia da prosperidade abraçada pelo neopentecostalismo. A teologia da prosperidade é essa: Deus quer o melhor para você. Então, se você depositar a sua oferta no altar, se você determinar a cura, você vai ter. Se você determinar o emprego, você vai ter a casa própria, etc, etc. E muitos dizem que a ciência comprova a lei da atração. Então, agora que eu dei o histórico da lei da atração para vocês, eu vou passar agora a esse detalhe. Será que a ciência comprova realmente a lei da atração? Mais ou menos. Por quê? Em primeiro lugar, vamos ver o que a gente entende por ciência. O que a ciência faz?
Eu não sou cientista, mas a gente conhece um pouco de método científico, porque eu trabalho com arqueologia, tem que trabalhar com método científico, a gente dialoga com biólogos, com físicos, com químicos, então a gente conhece um pouquinho das leis de Stuart Mill, Francis Bacon, quando colocou o método científico. Então é o seguinte, a ciência basicamente valida uma hipótese através da experimentação. Quando eu digo a ciência não comprova uma coisa, não estou automaticamente dizendo que aquilo é mentira, ou fantasioso, ou factoide. Por exemplo, a ciência não comprova que a oração cura. A ciência não comprova isso. Por mais que alguns sensacionalistas coloquem, não, a pessoa que ora, porque já provou que quem ora tem mais condição de enfrentar uma doença do que quem não ora. Não. Quando você vai ver assim, de maneira científica, as coisas espirituais não são passíveis de serem controladas pelo método científico. Eu não posso, pela ciência, provar a ressurreição dos mortos. Eu não posso, pela ciência, provar que Deus existe. Eu não posso, pela ciência, provar que Jesus é Deus. São outros métodos que eu vou usar e não método científico laboratorial. Eu creio em todas essas coisas. Eu creio que a oração tem poder, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio em tudo isso. Mas eu não creio por vias do método científico. Tá certo? Porque eu sei que na disposição do mundo acadêmico que nós temos, há saberes que não perpassam pelo método científico. Não dá pelo método científico, por exemplo, para você comprovar a beleza, o amor de um pai pelo filho. Não tem como. Isso foge ao método científico. O que eu discordo é daqueles cientificistas, que é diferente do cientista, o cientificista que acha que toda a realidade, para ser verdadeira, tem que passar pelo crivo do experimento. Isso é uma exacerbação do método científico. O método científico não abarca todas as realidades que há. Esse é o erro do cientificista. Do outro lado, o erro é de pessoas que querem provar através do método científico aquilo que o método científico não tem alcance para provar. Como eu falei para vocês, eu não posso pela ciência provar que Deus é Deus. Eu não posso pela ciência provar que o milagre aconteceu. Não posso. E todas as vezes que tentaram fazer isso, não deu boa coisa, sabe? Alguns tentando pela ciência provar que houve abertura do Mar Vermelho, como aquele livro E a Bíblia Tinha Razão. Isso não dá certo. Então, o que é que nós aqui trazemos para você como alusão ao vídeo que você acabou de ver? Será que aquilo que você pensa, você é? Algumas fontes de internet, da rede social, diz assim: você quer ser mulher? Você é mulher. Você pensou? Você é. Você pensou? Você existe, dizia Sócrates. Mas essa lei da atração tem prejudicado muita gente. Se o que nós pensamos fosse bem correto, fosse bem honesto, fosse transparente, não seríamos pecadores. Concorda comigo? Não é que ao pensar uma coisa, aquilo vai realmente existir daquela forma em que você pensou. Antes, pense, coloque nas mãos de Deus, e então você vai ver o que é que realmente você precisa. Porque quem sabe o que realmente nós precisamos é Deus. Então a lei da atração pode funcionar para algumas outras coisas, mas para uma vida real, como o pastor Rodrigo falou, para uma vida de comum com Deus, não é bem assim que funciona. Concorda? Não concordando, também fica à vontade. Você é um ser pensante, você é de livre-arbítrio que Deus deu. Coloca lá nos comentários do nosso chat, do canal da Rede Segunda Advento. Não concordo, eu concordo por isso ou por aquilo. Seja forte, seja disciplinado naquilo que você pensa e naquilo de como você age. E é a mensagem que a gente traz para hoje. E aqui a gente diz para você: seja forte, seja corajoso. Se tem que se humilhar, se humilha diante de Deus.
trazendo para ele os seus propósitos, os seus problemas. E não perca a sua fé. E muito cuidado com o que as redes sociais apresentam. Estude bastante. Você é um ser pensante, você é de livre-arbítrio. Você pode pensar, você pode agir, mas tudo de acordo com a palavra de Deus. Concorda? Se não, também você é livre para pensar para o tal. E o que nós trazemos para você nesse momento, vamos ler a palavra de Deus? Vamos juntos? Vamos lá? Aqui em segunda carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 6 ao 9, diz assim, eu leio para você. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo correto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Os mesmos sofrimentos muitos estão atravessando. Parecidos ou iguais ou não, todos nós temos os nossos problemas, concorda? E o que eu posso dizer para você nesse dia de hoje, voltando, fica firme, tente bom ânimo, Jesus venceu o mundo, não se desespere, a sua vida é muito importante para Deus. E finalizamos aqui mais um programa, orando e rogando pela graça de Deus, que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar, a quem destruir, que essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não se entregue aos seus desígnios, e sim aos desígnios de Deus. Agora a gente ora, e nós vamos rogar a Deus toda a sua graça de bênção. Fica conosco. Oh Pai, perdoa os nossos pecados, Pai. Traze-nos ao Teu santo reino, aos pés da Tua graça, do Teu santo trono, e dai-nos uma semana, um dia, um mês, um ano de muitas bênçãos. Estamos chegando ao final do ano e muitos estão fazendo os seus planos, os seus projetos. Muitos não sobrepujarão mais um ano, irão tombar. Muitos irão continuar. Mas nós estamos aqui, Pai, confiantes na Tua graça e na Tua misericórdia e na Tua benevolência. Permanece conosco. Salva-nos para o Teu reino, é o que nós rogamos na Tua graça, Pai, em nome e no poder de Jesus, para todo sempre. Amém. Forte abraços, amigos, e que Deus possa nos abençoar em mais um dia. Fiquem com Deus e assistam ao nosso próximo programa. Paz e bênção. Rede Segundo Advento. Escutem nossa rádio na web. rsa.webradio.radio12345.com ou baixe o aplicativo na Play Store. Listem 2 My Rádio e logo após instalar e abrir o aplicativo, digite no campo de pesquisa por RSA Web Rádio. Tudo junto.